Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer aqui umas dicas de ouro para você. São dicas que vai fazer a diferença na sua economia e na sua segurança aí na sua condução. Porque nós vamos mesclar a parte teórica e a parte prática e vai ser um trabalho sensacional que você vai trabalhar muito melhor daqui para frente. E a primeira dica é o quê? O conta-giro. E nós vamos falar exatamente voltado para o Actros 2651, que hoje está sendo um sucesso de economia aí na operação. Então, o conta-giro é a ferramenta de trabalho do motorista. Essa ferramenta é que o motorista precisa entender em detalhes todo o seu posicionamento. Eu costumo utilizar as 5 partes do conta-giros. Vamos ver quais são essas partes, porque você precisa sintonizar cada parte dela a cada momento da sua condução. E aí vai fazer a diferença no seu dia a dia. Vamos ver aqui como é que funciona essas 5 partes. Então, a primeira parte se chama o consumo em marcha lenta, o carro parado ligado. Isso hoje consome muito combustível e derruba a sua média. Então você não deve usar essa faixa, ou usar com muita responsabilidade. A faixa vermelha é a faixa vermelha que mostra o perigo para você. Você não deve entrar nem acelerando e nem desacelerando, porque você pode causar um dano no motor. A outra faixa é a faixa de potência do freio motor, que você sempre quando utilizar o freio motor vai elevar o giro para aumentar a força de frenagem, e aí nós vamos falar mais disso numa outra aula. Nós temos aqui a faixa de potência. A faixa de potência é uma faixa que você deve evitar, porque ela consome muito combustível e você só vai utilizar quando você precisa de um giro alto. Numa ultrapassagem ou coisa desse tipo, que você precisa dar giro do veículo e aí você vai para a faixa de potência, mas ela consome muito combustível. E a faixa de trabalho é essa aqui, a faixa verde. Essa é a faixa de trabalho do motorista. E dentro da faixa verde nós temos um ponto mais econômico que eu chamo do ponto extra econômico. E como que você vai saber onde que é esse ponto? Como eu cheguei nesse ponto? Aí nós temos que ir lá no gráfico da engenharia. Esse gráfico da engenharia nos traz algumas informações importantes. Porque aqui eu tenho a curva de torque do motor e a curva de potência desse motor. Esse motor é um motor 13 litros, 510, e eu posso trazer muita economia se eu trabalhar focado exatamente na força do motor. Então esse motor diz o seguinte para mim, que a faixa de força desse motor é entre 1.000 e 1.300 giros. E o ponto mais econômico desse motor, que ele mostra aqui, ó, está por volta aqui de 1.150 giros. Esse é o ponto mais econômico. Então, neste motor 510, você pode trabalhar entre 1.100 e 1.200, que você vai ter uma melhor economia. Por quê? Mas aí eu tenho assim, por exemplo, você quer trabalhar 1.500 giros. Será que é bom ou ruim? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 1.500 giros. Se eu for trabalhar 1.500 giros, olhando a minha faixa de torque e força do motor, ele vai estar aqui ó, com 2.200 mais ou menos. Ou seja, quase 10% a menos de força do motor. Por isso que se você subir muito giro, você entra na faixa de potência e perde força do motor. E aí você tem que buscar esse ponto que é o melhor ponto da economia. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter que trabalhar focado no conta-giro e não no velocímetro. E aí você vai ter que trabalhar focado aqui, vamos pegar uma referência de 1.200 giros. 1.200 giros é a sua primeira referência. E aí você foca no giro e vai trocando de marcha para você ajustar a velocidade. Então quanto mais você ficar focado naquele ponto mais econômico, mais economia você vai ter, independente da sua velocidade. Então o foco agora é no conta-giro. Vamos ver isso lá na prática, como é que funciona? Sempre andando com a pressão mais baixa da turbina, né? Que você vai ficar bem econômico o carro. Nós estamos subindo aqui, ó, velocidade mais ou menos 65 por hora, 1.200 giros, com a pressão metade da turbina, beleza? Assim você vai ficar bem econômico. Então agora estou chegando no radar ali de 60 por hora, que eu vou fazer? Tirar o pé do acelerador, puxar um estágio do retardo, se for possível, puxar uma marcha, aí deixo na inércia, né? Passou o radar, aí vem uma lombada logo na frente.
Então o que eu vou fazer? Vou começar a puxar mais no retardo, que tem que passar 30 por hora ali ou até mesmo. Show? Não deu? Vamos reduzindo. Mais um estágio. Se necessário, Se necessário, puxa mais uma, né? Freio de serviço. Vamos soltando agora, que já diminuiu bem. Isso aqui. Puxar mais um pouquinho. Agora dá uma seguradinha só no freio. Soltou. Tirar o pé do acelerador, deixar a inércia avançar um pouquinho, baixar um estágio, um freio auxiliar, reduzir uma marcha, se necessário baixa mais uma, e aí sem precisar, mas nesse caso nosso aqui, provavelmente só vai fazer com o retarder, não vai precisar usar no freio. Vamos ver mais uma dica? E a dica de hoje aqui é menu display, ou computador de bordo, como você quer chamar. E o computador de bordo, gente, hoje é aí o receituário do motorista. O motorista precisa interagir com o veículo e saber todo o detalhe que o computador de bordo está disponibilizando para você. E os caminhões mais modernos, como esse 2651, ele tem muita tecnologia, te dá muita informação. E essa informação vai aparecer onde aqui? Para você no display. A todo minuto você tem que trabalhar olhando aqui no display na hora da sua condução, na hora de finalizar o seu trecho, a sua operação. Então esse menu display ou computador de bordo vai fazer muita diferença no fim de um trecho, no fim da sua viagem, ou mesmo para te levar numa média boa e fantástica. Então vamos ver isso lá na prática para ver como isso fica fácil de você trabalhar com o computador de bordo. Então, pessoal, vou simular uma viagem, né? Que eu saí de São Bernardo até Campo Limpo, né? E vou marcar na prancheta, agora que eu cheguei aqui em Campo Limpo, né? Vou ligar a chave, vai cair na minha primeira tela, que é a data, né? O horário de hoje, que eu cheguei às 10 horas, e a temperatura, certo? Venho nessa setinha aqui, ó, essa setinha. Essa aqui é o acumulado que eu tenho, mas a viagem de hoje é essa aqui, a primeira viagem, o alto de início. Deu 154 km,7, gastei 2 horas e 42 minutos e gastei 47 litros,8. Aí você pergunta, mas cadê a média? A média você vê no mais aqui, ó. Apertou mais, vai dar a velocidade média em cima aqui, velocidade média 57,3 e a média deu 3,24 km por litro. Beleza? É isso aí, pessoal. Vocês viram como é fácil extrair os dados lá no menu display ou no computador de bordo? Agora, quais são os itens mais importantes que eu preciso e devo acompanhar durante o dia a dia? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Giro do motor, pressão do tubo e consumo instantâneo durante a sua condução. Então a todo momento você tem que enxergar, porque o 2651 hoje disponibiliza um display muito bom para você trabalhar. Média de combustível, tempo do veículo em marcha lenta e quais opcionais você utilizou após cada trecho, após a sua viagem. E aí você vai preencher o quê? Uma planilha. Essa planilha no dia a dia aqui vai mostrar para você o quanto que você é econômico e quanto você pode melhorar na sua média no dia a dia. Por quê? A média de amanhã tem que ser melhor do que hoje. A sua condução de amanhã tem que ser melhor do que hoje. Gostou dessa dica? Então acompanha aí que nós vamos ter mais dicas para vocês. Então, São Bernardo do Campo, né? Campo Limpo Paulista. A data de hoje, né? O horário que eu saí de lá, né? Foi 7h15. Quilometragem 608. A data de chegada aqui 22/7. O horário que nós chegamos aqui foi, vamos ver lá, 10 horas e 13. Quilometragem que eu cheguei aqui 6.263. Peso vazio. Estou vazio, vou carregar aqui agora. Vazio. Quilômetro rodado 154,7. Combustível que eu gastei
47 litros, 0,8. A média de consumo deu 3,24. Beleza, pessoal? Então é isso aqui. Dentro das nossas dicas de economia, hoje nós vamos falar sobre aceleração. E a aceleração tem tudo a ver com quem? Com o contagiro. E o contagiro, nós já falamos, né, das partes do contagiro, mas eu quero chamar a atenção aqui que a gente vai focar em duas partes. Faixa verde e faixa amarela. E como é que você vai usar isso aí? É muito simples, nós vamos resumir toda a sua condução em duas partes. Ou seja, acelerou, faixa verde. Desacelerou, faixa amarela. É aí que você vai ter a máxima economia. Acelerou, vai buscar o ponto mais econômico. Como é que você vai fazer isso? Nas retas planas, você vai buscar sempre o ponto mais econômico, ou o ponto extra econômico, e aqui nós estamos falando de 1.200 giros. Vai manter uma distância de segmento boa, para você poder tomar a decisão com certa tranquilidade. Pode usar o piloto automático nas retas planas. Sempre de olho na pressão do turbo. Você também pode usar o EcoRoll, que é um dos opcionais que também ajuda a economizar combustível. Aceleração gentil e sempre para reduzir, usar os freios auxiliares. Então, nas retas planas, sempre usar o ponto mais econômico. Vamos ver como é que funciona isso lá na prática? Então, pessoal, aqui vou dar uma deslanchada um pouco, né? Para poder eu subir bem essa subida aí que nós estamos vendo logo na frente aí, beleza? Mas sempre dentro da pressão da turbina, né? Vocês estão vendo ali, beleza? Então vamos lá. Aí sempre entre turbina, quanto mais baixo a pressão da turbina, mais econômico o carro é. Estamos começando a subir agora, ele que vai achar a marcha ideal para ele, né? E assim que estabilizar, nós vamos subir, né? Aí 1.100, né? 60 por hora. Colocou uma, já foi para 1.300. Estabilizou lá, a pressão da turbina mais ou menos sem chegar no amarelo. Vamos lá, beleza? E nas subidas? É aí que o bicho pega, porque nas subidas o consumo de combustível é maior. Esse é o ponto que você precisa economizar mais ainda. E aí nós temos uns procedimentos básicos que você pode seguir e ter a máxima economia. E quais são eles? Então, a primeira coisa que você tem que administrar são as variáveis. Então, qual o seu peso e qual a inclinação que você está subindo. E dependendo do seu peso e inclinação, é o ponto do seu acelerador. E o ponto do seu acelerador você vai buscar onde? Na pressão mais baixa da turbina. Quando você calibrar a pressão mais baixa da turbina no seu acelerador, essa vai ser a melhor economia. E aí você busca aqui o ponto mais econômico, que é o 1.200 que nós estamos trabalhando com esse motor, e sempre pé de pena. Aí é a máxima economia. Vamos ver como é que funciona isso lá na prática? 1.100, 1.200, que é a faixa mais econômica e de torque do caminhão. Com mais ou menos 60% a 70% do pedal do acelerador. Certo, Pedroso? Certo. Ah, começou a dizer. Dá pra... Quer pôr mais uma? Não, se baixar uma marcha melhor ou não? Baixei mais uma marcha, levantei o pé mais um pouquinho, 1.300. Você vê que não mudou muita coisa, de 45 por hora, continua a mesma coisa. Só levantei mais o pé um pouquinho, 1.300 giros, 1.200. Algum motor só mais gostoso. Né, pessoal? É isso aí, isso aqui que você tem que ter. Olha só a pressão da turbina como é que está e o caminhão não perde o rendimento. E aqui é uma subida forte aqui. Olha que beleza, pessoal. Dentro da turbina, sem encher o cano tudo. Olha só pisar tudo aqui, ó. Olha só pisar tudo, pessoal. Isso aqui olha lá. Velocidade é a mesma coisa, lá não vai, é a mesma coisa. Só está gastando combustível. Olha, levantei o pé de novo, olha que beleza.
Põe no instantâneo. Vamos pôr no instantâneo. Aí. Eu estou aqui com, mais ou menos aqui 0,9 km por litro. Já está acabando a subida agora, ó. Foi para 1,40, 1,30, né? Agora 1,20. Vamos lá na pressão do tubo de novo, pessoal. Agora nós começamos a descer, pode levantar o pé e a inércia vai começar. Agora nós vamos começar a descer, nós vamos usar a inércia do carro agora, né? Vamos usar o Eco Roll, né? Que isso também economiza bem, ó. 60 por hora, estou vendo descida, tirei o pé do acelerador e deixei ele descer. A turbina zerou. Daí no consumo. Se vai passar de 80, ó, eu já tirei mais um e vou controlando os 80 por hora aqui. E nas descidas? Nas descidas tem que descer com muito cuidado. E aí nós temos muita tecnologia hoje para você trabalhar. Principalmente os freios auxiliares. Os freios auxiliares estão com muita potência. Só que para ter potência você precisa elevar o giro do motor. E aí nós temos que ir para onde? Para a faixa amarela. Então descendo, você também tem que administrar o peso que você está em relação à sua inclinação. Aí você consegue dosar a sua velocidade de descida. Sempre tirando o pé do acelerador, usando sempre os freios auxiliares, e o freio de serviço somente em emergência. E o motorista que é muito bom hoje faz o quê? Busca sempre a sua performance, levando na ponta do lápis o seu consumo. Então, e você pode acompanhar isso na ponta do lápis na sua planilha. Então, essa planilha faz a diferença entre um profissional e outro, porque você consegue saber o quanto você vai ser melhor do que você fez hoje. Então, vamos ver isso lá na prática, como é que funciona? Então, aqui eu já estou com uma subidinha mais ou menos, né? E vou começar a descer. Assim que eu descer, vou deixar na inércia e vai dar o Eco Roll. Beleza? Aí o consumo zerou. Aí, estou vendo a descida. Não é necessário mais eu estar acelerando. Aí, tirei o pé, pus o pé para trás. Vai me jogar neutro, já jogou neutro. E aqui vai embora até que eu conheço a pista, né? Tem uma curva e a lombada. Então já vamos segurando aqui a 60 e tá na inércia. Beleza? Vamos aí. Beleza. Com muita previsibilidade eu consigo descer no piloto automático. Ele regula automaticamente a marcha e a velocidade. Se precisar entrar o retardo, ele entra automático. E aí eu estou ganhando toda a energia do caminhão sem aumentar o custo operacional. Aí está 80 por hora aqui, está segurando na 11ª. Se ele baixar de 80, já vai jogar a 12ª, por conta dele, e vai embora. Então, hoje o piloto automático inteligente, ele consegue enxergar o torque necessário do caminhão sem buscar a máxima velocidade. Então ele vai equalizando para buscar a máxima economia e a segurança. Enquanto isso, o motorista pode relaxar um pouquinho e deixar o piloto automático tocar o veículo por aí.